Muito bem, pessoal. Vou começar aqui o capítulo 7. Bom, falar sobre a camada de enlace, que é a camada 2, modelo OSI, tá? Os objetivos do capítulo aí. Explicar o papel dos protocolos que ficam na camada de enlace. Descrever como a camada prepara os dados para eles serem transmitidos. Descrever os diferentes tipos de métodos de controle de acesso ao meio. É uma parte importante que faz essa camada. Identificar várias topologias lógicas e diferenciar elas das topologias físicas. Tá? E, de acordo com a topologia lógica, ver como é que é esse controle de acesso ao meio. Explicar o propósito dos pacotes de encapsulamento em quadros, ou seja, como é que é esse encapsulamento. Tá? O quadro é PDU da camada 2. Descrever a estrutura do quadro, e tem campos genéricos, mas a gente vai estudar casos específicos também. E explicar a função do cabeçalho do quadro, do campo de trailer. Tá? Então vamos lá. Então vamos começar pelo início. O capítulo, comparado com o capítulo 6, os capítulos 7 e 8 são assim mais tranquilos, mais teóricos. Tá? Então, mas é importante também entender o que acontece nessas duas camadas. Muito bem, camada de enlace. Ela, então, essa camada de enlace ela fica entre a camada de rede e a camada física. Ou seja, ela prepara os dados para serem entregues ao meio físico. Tá certo? E, ao mesmo tempo, a camada de enlace ela entrega para as camadas superiores os dados que vêm na camada física. Tá certo? Então, ele faz esse meio de campo entre uma coisa que é eminentemente software, que são as camadas superiores, uma coisa que é eminentemente hardware, que é a camada física, placa de rede, cabo de rede, etc. Né? Então, ela fica numa posição chave. Tá? E nós vamos ver que essa camada de enlace, não é à toa que a Cisco considera que a camada de enlace, junto com a camada física, forma no modelo TCP/IP só uma camada única, né? Porque essa camada de enlace, o jeito que ela prepara os dados, é altamente dependente da camada física, do meio físico que eu vou usar. Nós vamos ver isso aí. Tá? Se tiver dúvida, me interrompe, hein, pessoal? Vamos lá. Então, aí já falando, né? Dando um exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, Ethernet, aqui o cabo, aquele cabinho azul. Aqui a gente tem fibra ótica. Aqui a gente tem satélite, ou seja, comunicação com meio ar, né? Aqui fibra ótica de novo e aqui um wireless doméstico. Tá? Então o que acontece? Esses equipamentos aqui, a camada 2 deles, eles atuam fazendo o seguinte, olha só. Eles recebem os quadros, por exemplo, o quadro aqui de Ethernet entra no roteador e esse quadro recebe um cabeçalho completamente diferente na hora de ir para a fibra. Tá? E aí essa antena, com o equipamento junto com ela, evidentemente, vai pegar e remover esse cabeçalho desse quadro aqui da fibra para colocar um cabeçalho completamente diferente para satélite, e assim por diante. Então, os dispositivos de camada 2, eles têm, os dispositivos que trabalham na camada 2, eles dependem muito do meio. Tá? Tem até uns que são usados só para mudar de meio. Certo? Eles não tem assim, função nenhuma. Você vê, por exemplo, um dispositivo de camada 2, o switch. Tá? O switch ainda tem essa função, né, de agregar vários cabos que você liga nele, você conecta na rede, etc. Né? Mas tem equipamentos que a única função dele é pegar e transformar. Você enfia lá um conector de fibra nele e sai do outro lado um serial. Entendeu? O próprio, esse roteadorzinho doméstico que você usa, o access point dele, a única função dele é transformar os quadros que vêm Ethernet em quadro wireless. Tá? Então, basicamente, os dispositivos de camada 2 vão atuar dessa forma. Tá? Ok? Aquilo que a gente estava explicando, né? Meios diferentes, cabeçalhos, encapsulamentos diferentes. Tá certo? Aqui é uma conexão serial, conexão Ethernet, o roteador.
né, as interfaces diferentes do roteador. Aqui em detalhes como é que é o cabeçalho que encapsula um pacote para ele se transformar num quadro. Tá? Quadro em inglês chama frame. Tá? Como é que é feito isso? Você tem lá o pacote que veio da camada de rede, camada 3, com endereço IP, coisa e tal. Então, o que a camada 2 vai fazer? Vai colocar um cabeçalho e um trailer. O encapsulamento da camada 2 é o único que faz esse sanduíche. Todos os outros encapsulamentos das outras camadas só tem cabeçalho. Tá? E o que leva esse cabeçalho? Várias coisas, dentre eles endereçamento, tipo que está relacionado à camada superior, controle de qualidade em alguns casos, início de quadro. E o finalzinho serve para quê? Para detecção de erros. Tá? Principalmente o que ele faz é isso. Como assim detecção de erros? Na verdade, todo mundo tem CPF, né? Todo mundo sabe que o finalzinho do CPF é aqueles dois números, traço, por exemplo, o meu é traço 53. O que significa esse número? Esse número, ele faz alguma operação aritmética com os outros números do CPF. Se essa operação aritmética der errado, não vai coincidir com esse número. Então eu sei que eu errei algum número do CPF ao analisar esses dois dígitos. Mesma coisa acontece aqui. Esse trailer, ele vai ter um byte que é um número, né? Aqui no final. Esse número vai ser uma operação matemática feita com o resto do quadro, tá certo? Então isso aqui, ele pega o restante do quadro aqui, faz uma conta e vai dar no trailer aqui um valor, tá legal? Ok. Bom, como a gente disse anteriormente, a camada de enlace, ela liga as camadas superiores, que é eminentemente software, com as camadas inferiores, que é, no caso, só a física, né? Que é eminentemente hardware. Tá? Por isso, a gente vai ver, na camada física, por exemplo, a placa de rede está na camada física. Aqui em cima é o quê? São os drivers de rede, a pilha TCP/IP, é tudo software. Tá? Então, na camada de enlace, ela fica dividida em duas partes. Ela é realmente dividida em duas subcamadas, como a gente vai ver no próximo slide. Tá? Então, estão aí as duas subcamadas, camada LLC, subcamada LLC e subcamada MAC, Media Access Control. Tá? O que faz a subcamada de cima? A subcamada de cima se comunica com as camadas superiores às de software. A subcamada de baixo se comunica com as camadas inferiores, as de hardware. Especificamente, o que o LLC faz? Vai fazer o encapsulamento, por exemplo. Tá? Vai colocar o endereço, não, o endereço é de baixo que põe. Vai colocar a parte inicial e etc. Né? E vai identificar que tipo de pacote que vem de cima, se é IP, se é IPX, ou se é um outro tipo de pacote. Tá? Ou seja, identifica o protocolo que está rodando na camada superior, tá? E joga para a subcamada de baixo. O que a subcamada de baixo faz? Quando for necessário, endereça o quadro, coloca os endereços e marca o início e o fim do quadro. Tá? Posso dizer que a parte mais inteligente fica aqui e a parte mais hard fica aqui embaixo. Tá legal? Beleza? Uma pausa. Ok. Beleza? Subcamada LLC, subcamada MAC. Vamos lá. Aqui é importante lembrar que você tem vários consórcios que definem todos os protocolos, vários protocolos, né? Então ele está dando alguns exemplos de protocolos usados em camada 2 e os consórcios que administram esses protocolos, né? A ISO, I3E, ITU e ANSI. Tá? Então vários protocolozinhos aqui. A própria subcamada LLC, tá vendo? É definida por um protocolo I3E 802.2. E assim vai. Tá legal? Só a título
de informação. Ok? Bom, vou falar um pouquinho sobre subcamada MAC. Bom, o que a subcamada MAC faz? Como o nome diz, né? Controle de acesso ao meio. Muita gente conhece essa subcamada só pelo endereço MAC, né? Que é um endereço que acontece especificamente na internet, né? Endereçamento da camada 2. Que é inclusive essa subcamada que faz esse endereçamento. Mas a principal função da camada MAC, da subcamada MAC, é o controle de acesso ao meio. Pensa no seguinte, você tem um meio compartilhado. O que seria um meio compartilhado? Assim, comparando com a vida real. O meio compartilhado seria como se fosse uma rodovia, tá certo? Onde todos os carros podem trafegar lá. Tá? Aí, de repente, um carro... o Pedro perguntou, o endereço MAC é único para cada interface de rede? Sim, é único para cada interface de rede. Nós vamos estudar isso melhor quando a gente for estudar o capítulo 10, que é o capítulo 9, que é Ethernet. Tá? A gente vai estudar bastante isso aí. Aí o que acontece? Você quer entrar numa estrada e você está como se isso aqui, pensa nisso aqui, como se fosse uma estrada, tá? Que você está com um carro aqui e quer entrar nessa estrada, tá certo? Se você não tiver nenhum controle de acesso, ou seja, uma sinalização, você não parar para esperar, se você for entrando, o risco de colisão é alto, né? Você tem que ter uma estrada sinalizada com mão e contramão, tem um sinal, uma placa de pare para você esperar, ver quem está passando para primeiro entrar, para evitar colisões. Mesmo assim, as colisões podem acontecer. Mesma coisa na rede. Tá? Existem meios que são compartilhados. Por exemplo, um meio interligado por hub, tá? Ou por aqueles cabos coaxiais antigos, não sei se alguém aí pegou isso, tá? Ou mesmo o meio wireless. O meio wireless é um meio compartilhado, tá certo? Que é o que? Não é nada, você propaga no vácuo, não tem fio, não tem nada, né? Então é um meio compartilhado. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de protocolos que definam um controle de acesso ao meio. E esses protocolos, eles são administrados por essa subcamada MAC, tá? Que vai fazer com que a coisa ocorra mais ou menos como está acontecendo aqui nessa ilustração de baixo. Ok? Tranquilo? Bom, primeiro, aqui é um slidezinho dizendo que a gente precisa de protocolo, beleza? Tá? Ok, primeiro, acesso controlado. Como é que é isso? Tá? Quando eu tenho um acesso controlado, tá? Apenas é um tipo de conjunto de protocolos que age assim, tá? Apenas uma estação vai transmitir por vez. Tá legal? Eu tenho um meio compartilhado, mas quando for a minha vez eu falo. É mais ou menos o que acontece quando a gente está numa reunião organizada, uma conversa em grupo, uma roda de pessoas conversando, onde cada um fala na sua vez. Se quiser falar, ou levanta a mão para falar, ou a gente define uma ordem, uma sequência em que cada um fala na sua vez. Tá certo? E quando é assim, não há colisão. Tá? Não existe colisão porque cada um só vai falar na sua vez. Tá? Geralmente se usa isso com token ring. Ou seja, quem tiver com um token fala. E o token fica circulando na rede. Tá legal? Bom, só que isso daqui aumenta muito o tempo. Quer dizer, a rede fica lenta. Porque a pessoa só vai falar um de cada vez na sua vez, espera a vez para falar, o troço fica extremamente lento. Tá? Tanto que ele é usado em fibra, por exemplo. A fibra é muito rápida, então essa lentidão não vai ser sentida. Tá certo? Mas no caso do token ring usado com cabo coaxial, é uma rede extremamente lenta. Tá? Bom, e como é que é usado, o método mais usado? Esse da disputa. Tá certo? Como é que é assim a disputa? Bom, eu tenho um quadro para enfiar. Eu vou enviar. Se tiver, claro que eu vou dar uma olhadinha ali, né?
Se não tiver ninguém enviando, eu vou entrar. É como na estrada, né? Eu dou uma olhadinha para um lado para o outro, se não tiver ninguém, eu entro na estrada. É mais ou menos assim. Só que de vez em quando tem um carro que você não vê que te dá uma batida. Tá certo? Então o que acontece? Quando não tem essa ordem de falar, qualquer um pode falar a qualquer hora, existe mais probabilidade de colisão. Tá? Então, o que o protocolo faz? O protocolo cuida dessas colisões. Tá? Existem basicamente dois tipos de protocolo para esse tipo de situação. Primeiro é o CSMA-CD, ou seja, Collision Detection, que ele vai detectar toda vez que acontecer uma colisão e ao acontecer a colisão, ele vai tomar uma atitude. Tá? E o segundo, que é o Collision Avoided, que ele vai tentar evitar a colisão, ou seja, vai atuar antes que a colisão aconteça. Tá? O de baixo é usado em meios wireless e de cima Ethernet ligados com o hub. Tá? Importante, gente, se eu tiver Ethernet ligado com o switch, eu não tenho colisão. Tá? Porque o switch é ligação ponto a ponto. O hub é que é tipo um Benjamin de rede. A melhor definição que eu já ouvi de hub é essa, Benjamin de rede. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, ponto a ponto. Quando é ponto a ponto, pode acontecer no switch, pode acontecer também em links seriais. Tá certo? Desses que a gente liga a linha dedicada, né? Ou frame relay. Tá? O link é dedicado, então eu não preciso de nenhum tipo de... O MAC, a camada MAC aqui não tem muito trabalho. Tá certo? Vale a pena falar também o que é uma transmissão full duplex, é aquela que ocorre tanto para um lado quanto para o outro lado, tá certo? Exemplo de comunicação full duplex é o telefone normal, que a gente usa telefone, onde você fala e ouve ao mesmo tempo quem está do outro lado. E a half duplex, que você utiliza o mesmo meio tanto para transmitir quanto para receber. Exemplo prático disso é Nextel, rádio, né? Em que ou você fala ou você ouve. Half duplex. Aqui, vale a pena também lembrar que a topologia lógica é uma coisa, a topologia física é outra. Por exemplo, aqui eu tenho um caso que eu tenho uma topologia lógica ponto a ponto, tá certo? Mas não necessariamente essa topologia ela é fisicamente ponto a ponto, tá? Como a gente vai ver no próximo slide. Aqui eu tenho uma topologia multi-acesso, onde várias pessoas acessam o mesmo meio, que aqui eu vou precisar realmente daquela detecção de colisão, tá? E a topologia em anel, tá? Repara, isso tudo pode acontecer de modo lógico, mas no modo físico, na hora de conectar os fios, tá? Na maioria das vezes eu vou conectar aqui mais ou menos desse jeito aqui, ó. Esse jeito é o que é mais comum da gente conectar os fios, tá? Mas conectando os fios assim, eu posso ter um negócio ponto a ponto, posso ter um negócio em anel e posso ter um negócio assim, tá? E outra coisa também importante, tá? Eu estou falando de camada 2, tá certo? Eu posso ter uma topologia lógica ponto a ponto de camada 2, mas compartilhado em camada 3, que é o caso do switch, tá certo? Então é muito importante que a gente saiba diferenciar o que é uma topologia lógica de uma topologia física. Topologia física não varia, é como eu ligo os fios. Tá? Eu posso ligar em anel, eu posso ligar aqui numa barra, ou eu posso ligar ponto a ponto. Isso é fisicamente ligando. Tá certo? Agora, logicamente, como é que a camada 2, como é que a camada 3 vai interpretar, né? Como é que esses dispositivos vão estar isolados entre si, aí vai depender da estratégia que eu estou usando, né? E também, às vezes, do equipamento que eu estou usando. Tá certo? Aqui, que ele está colocando, né? Aqui é justamente isso. Nesse caso, eu tenho ponto a ponto lógico, né? Uma nuvem aqui, um roteador, um link serial, e lá na outra ponta um roteador com um link serial também. Por exemplo, Rio Nilópolis, tá? Que acontece essa ligação lá, Rio Nilópolis. Logicamente,
para a camada 2, isso aí é ponto a ponto, tá certo? Não vai ter colisão, não vai ter nada. Agora, fisicamente falando, dentro dessa nuvem tem um monte de equipamento. Eu posso ter um monte de configuração aí, diferente, tá? Ok. Então, quando eu tenho a topologia lógica multiacesso, é essa aí, né? Geralmente é o Ethernet que usa isso, a gente usa esses dois métodos, CSMA-CD e CSMA-CA, como a gente já viu, né? Ok? Outra topologia lógica possível é a topologia em anel, que é muito usada para o token ring. Que o token fica circulando aqui. Quem tiver com um token é que vai falar, tá certo? Assim, de entender ela é bem simples, né? Implementar vai depender de uma configuração aí que não é tão usual, tá? Dúvida, gente? Tranquilo? Beleza. Falando um pouquinho do endereçamento MAC. Ok. Acontece, gente. Primeiro, nós falamos que os protocolos de camada 2 são altamente dependentes do meio. Tá? Então, quando eu tenho um quadro, por exemplo, trafegando aqui via satélite, eu vou ter um quadro sujeito a ruídos, um monte de condições climáticas influindo, né? Além do meio ser menos seguro. Né? Com isso, o quadro da camada 2, né, o cabeçalho do quadro, ele vai ter uma característica, tá, de controle, de tentar diminuir, reduzir esse tipo de problema. Ele vai ficar maior, no fundo, no final da história. Tá? Já o que atua aqui no Ethernet é um cabeçalho já menor, ele precisa de menos preocupação. Tá? Nós vamos ver por dentro desses cabeçalhos já já. Então, tipicamente, o que é um cabeçalho de camada 2? Aí para qualquer meio, tá? Você tem um cabeçalho, você tem os dados, cabeçalho, né? Você tem os dados e você tem o trailer. Tá? O cabeçalho, geralmente tem o início do quadro, o endereçamento e o tipo. Esse tipo de comprimento está relacionado com as camadas superiores. Tá? E o FCS, que é aqueles dígitos finais semelhantes ao CPF. Tá? Como nós já falamos, você só precisa endereçar essas máquinas aqui. Essas máquinas só precisam ter um endereço MAC, né? Somente se o meio utilizado é um meio compartilhado. Ok? Se o meio não for compartilhado, se for ponto a ponto, não faz o mínimo sentido eu ter endereço aqui. Para onde que eu vou mandar? Para esse roteador, só para ele. Tem sentido. Está estabelecido o link. Aqui não. O A, quando manda um pacote aqui para esse meio compartilhado, ele tem que ter um endereço de destino. Tá? O que é um meio compartilhado? É aquele que só um usa de cada vez. Tá? Tá claro, gente? Então aqui tem necessidade de haver endereço MAC, aqui não tem. Tá? O trailer é aquela coisa que a gente já explicou. Tá? E aqui um exemplo de tráfego na camada 2. Tá? Exemplos de protocolos que trabalham na camada 2. Tá certo? Esses são uns que o CCNA, nos 4 CCNAs, vocês vão aprender a configurar e a entender como é que ele funciona, etc. O PPP, aí a gente vai aprender a configurar, entender como funciona e várias coisas. O HDLC é só configurar. O frame relay, como funciona, como configura, etc. E o ATM é só uma citação que vai ter sobre ele. Tá? Mas são todos os protocolos, com a Ethernet, vamos trabalhar muito com a Ethernet, né? São protocolos que atuam na camada 2, cada um no seu local, tá vendo? Cada um no seu local, dependendo do meio, dependendo da configuração lógica. Aqui agora, a gente estava falando genericamente desses cabeçalhos do quadro, né?
Agora, especificamente o quadro Ethernet, como é que ele é? Ele tem um preâmbulo, ele tem um endereço de destino, um endereço de origem, ele tem um campo de tipo, que vai me dizer como é que é a camada de cima, os dados, que pode ser o tamanho variável, de 46 a 1500, geralmente usa 1500. Se alguém já ouviu falar o MTU de um quadro, é isso aí, tá? É o tamanho máximo que ele pode ter. E a sequência de verificação, que são 4 bytes nesse caso, tá legal? Já o PPP, olha como é que ele é diferente. Olha quantos bytes ele tem para endereço. Aqui, olha só, eram 6 bytes para cada endereço. 8 bytes de preâmbulo. Já no PPP eu tenho só um flagzinho de 1 byte aqui começando. Um bytezinho para endereço que não é usado. Tá? Um byte de controle para dizer o protocolo das camadas superiores, 2 bytes. Dados de tamanho variável, o FCS, que pode ser de 2 ou de 4 bytes, dependendo da implementação. Tá? Então, veja bem, eu estou me comunicando, eu e mais um companheiro só. Então, eu preciso de muito menos, meu cabeçalho é muito mais enxuto. Tá? Isso faz desse tipo de comunicação também ganhar uma maior velocidade. Tá? Agora, com o quadro wireless, ele é gigantesco. Tá? Ele tem todos esses campinhos aí, você vê aí. Você tem 2 octetos aqui, mais 2 aqui, mais 6 aqui, mais 6, mais 6, mais 2, mais 6. Isso aqui é o corpo do quadro, que são os dados em si, e o FCS, que são 4 bytes, tá? Ok? Tem 2 packet tracer para vocês fazerem, e a gente termina esse capítulo agora. Né? Dúvida, pessoal, nesse? É muita teoria, né? É mais fazendo os exercícios é que vocês vão se preparar para essa prova, que é uma prova tranquila. Beleza? Já está aberta essa prova, tá? Quem quiser já fazer, durante uma semana vai ficar aberta essa prova, ok? Podemos partir para o outro capítulo? Beleza, gente? Vamos lá. Então, o outro capítulo é o capítulo 8. Tá? O capítulo 8 também é um capítulo tranquilo, fala da camada física. Esse é mais tranquilo ainda que o outro capítulo, tá? Bom, objetivo, explicar as funções dos protocolos que existem na camada física. O que é sinalização, o que é codificação. Como os sinais são utilizados para representar os bits. Identificar as características básicas do meio físico, rede de cobre, fibra ótica sem fio, são os 3 meios físicos que existem, né? São os 3 meios físicos que existem para transmitir dados, por enquanto. Eu acho que eu não conheço nenhum outro que transmita dados, só tem esses 3. E aqui, descrever, se eu estiver errado, alguém me fala, tá, gente? Mas eu só conheço esses 3, né? O fio, né? O par metálico, a fibra ótica e o sem fio. E descrever a utilização geral do meio físico de cobre, fibra ótica, sem fio, etc. Vamos lá. Protocolos e serviços da camada de rede. Bom, aí a camada física, desculpe. Tá? A camada física, ela, como o nome diz, trata de cabos, conectores, a parte física. Tá? Então, além disso, ela trata de receber os bits na forma lógica, tá? Zeros e uns, e transformar isso em sinal elétrico, no caso do meio par traçado, ou luz, no caso fibra ótica, ou ondas de rádio, no caso wireless. Tá legal? Então aqui ele está mostrando aqui, ó, um cabeamento, né? Aqui o cabeamento de fibra, aqui um cabeamento Ethernet e aqui um cabeamento wireless. Tá? O que está querendo dizer com essa imagem é o seguinte: os dados
zeros e uns que estão aqui, que faz sentido para o computador, no meio físico ele recebe uma outra roupagem, não necessariamente igual a esses zeros e uns. Então ele recebe além da sinalização, ou seja, transformar, por exemplo, digamos que isso aqui seja fio metálico, tá? Vou transformar isso aqui num sinal elétrico. Além de sinalizar, sinalizar significa transformar isso em sinal elétrico. Tá? Além de sinalizar, ele vai codificar, ou seja, esse 1 não vai significar simplesmente mais 5 volts. Ele pode significar uma transição do mais 5 para o 0, ou uma sequência de duas transições. Então, eu vou ter um código. Esse código vai ser definido de forma a me colocar a melhor relação de custo-benefício para esse meio físico. Ou seja, para ele transmitir o mais rápido possível a maior quantidade de dados possível. Tá? Muito bem. Então aqui estão os formatos. Olha. Então aqui, ó, se você colocar um osciloscópio num fio desse, de azul, um cabo azul desse aí, você vai ver esse formato de onda. Não tem nada a ver com 0 e 1, aquela ondinha quadrada, bonitinha, né? É um troço horrível que você vai ver lá. Tá certo? Isso aqui é o sinal luminoso. Isso aqui é modulação e demodulação. Tá? Quando eu vou transmitir no meio sem fio, eu vou ter que modular o meu dado numa frequência. No caso, por exemplo, a frequência wireless que a gente usa nesses roteadores domésticos, 2.4 GHz. Então tem que haver uma modulação, semelhante ao que acontece em rádio AM e FM. Tá? Então a gente já viu que a camada de enlace tem duas subcamadas, e a camada física ela é implementada em hardware, ou seja, a camada física fica na placa de rede. Ah, tá. Tá. Vamos lá. E aqui ele está dando só uma observação, né? Enquanto o TCP/IP é implementado por Engineering Task Force, o IETF, tá? Onde predominam as RF6, o Request for Comment. Tá? Então você vai ver o protocolo TCP, qual é o consórcio que está lá administrando o protocolo TCP, IETF. E o IP, IETF. E o HTML, IETF. Tá certo? Agora, quando você vai para a camada física, aí já entra o ISO, I3E, ANSI, ITU, EIA-TIA, FCC, tá certo? Então tem vários padrões, tá? É uma engenharia que não é simples não, tá, gente? A gente no curso CCNA a gente vê, é só um en passant nela, tá? Aqui os sinais, então a gente tem na camada física os sinais, os conectores e os cabos, tá? Aquela coisa que eu falei para vocês, que os zeros e uns nem sempre, né, são assim bonitinhos. Eles podem ser assim mais codificados. Tá? Vamos lá. De que trata a camada física, então? Componentes físicos, cabo e conector, codificação e sinalização. Sinalização e codificação. Vamos lá. Podemos sinalizar esses zeros e uns através de amplitude. Aquela coisa mais lógica. 0 é 0 volts, 1 é 5 volts. É a mais lógica, é a mais simples. Tá? A gente pode variar a frequência. Por exemplo, quando é 0 é frequência baixa, e quando é 1 tem 2 pulsos, tá vendo? A frequência é alta. Tá? Frequência mais alta para 1, frequência mais baixa para 0. Variando a fase, vocês podem ver através desse desenho o que é a variação de fase. E aqui sempre presente um clock. O que é o clock? Ele que vai determinar para mim o que está acontecendo aqui em cima. Tá? É como se fosse um metrônomo ali batendo para eu poder interpretar esse sinal. Né? Se eu não tiver esse tempo de marcação, eu não vou poder interpretar esse sinal que chega para mim. As comunicações podem ser síncronas ou assíncronas.
nas comunicações síncronas, o clock é transmitido junto com o sinal. Tá? Então, é sincronizado. Nas comunicações assíncronas, o clock não é transmitido, ele é interno de cada equipamento. Tá? Ok. Exemplos de sinalização. Sinalização NRZ. É a sinalização mais simples, tá certo? Eu tenho um tempo aqui, durante o qual o clock vai determinar, tá certo? E eu vou ter quando? Quando eu estou com a voltagem positiva. E eu vou ter 0 quando? Quando eu estou com uma voltagem negativa, tá certo? Ok? Mais simples de todos. Codificação Manchester. Essa é mais usada em Ethernet, tá? Quando é que eu vou ter um número 1? Quando eu tenho uma transição de baixo para cima. Quando eu vou ter o bit 0? Quando eu tenho uma transição de cima para baixo. Só que ele fica transicionando sempre. Por exemplo, se eu tiver 2 bits 1, eu tenho que ter duas transições para cima no meio do tempo, tá certo? No meio do tempo de bits, tá? Essa transição para baixo aqui não conta como 0, por quê? Porque ela não está no meio do tempo de bits, tá certo? Essa é a codificação Manchester. Tá? A sinalização, na verdade, Manchester. O que acontece? Além dessas questões de codificar o meu sinal, ainda tem outras questões que são particularidades do meio que me força a incluir mais coisa para poder representar o quadro. Então eu preciso de por exemplo, eu preciso do início do quadro, eu preciso do final do quadro com uns pulsos que eu tenho que mandar dizendo que eu estou iniciando um quadro e dizendo que eu estou finalizando um quadro. Os quadros não se confundirem. Tá? Isso é apenas uma das características. Aqui nessa figura, que eu copiei do currículo, né, tem várias outras características que tem que ter um quadro ao ser colocado na rede. Então, repara que, na verdade, isso aqui é que importa para mim em termos lógicos. Tá certo? O resto, né, que está em azul aqui, na verdade, é só para quê? Só para poder fazer com que o meio físico entenda isso como um quadro. Então, repara que eu tenho um gasto maior para o meio entender o que eu quero. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que significa esse gasto. Tá? Muito bem. Repara. O grupo de código. O que é um grupo de código? Tá? O grupo de código é um valor que vai simbolizar, tá, um determinado conjunto de bits. Você tem esse conjunto de bits, eu vou simbolizar esse conjunto de uns, na verdade, não por uns. Por 0, 0, 0, 0. Isso aqui, tá, vai, na verdade, significar para mim isso aqui. Certo? Então, por que isso? Porque geralmente o meio físico ele entende melhor as variações de 0 para 1 do que um monte de 1 seguido. Um monte de 1 seguido para ele pode ser um ruído. Tá certo? Então se eu fico variando aí, tá, melhor. Então a camada camada física vai pegar os dados que vieram da camada de enlace, vai codificar aqui nesse código, tá? Para aí sim colocar no meio físico. Tá legal? Tudo isso é uma engenharia, tá, gente? O pessoal usou muita tentativa e erro, estudou muita física do meio físico para poder definir esses padrões, tá? Aqui tem um tipo de codificação, que é a codificação 4B, 5B. 4 bits viram 5 bits.
Então, se a camada de enlace mandar para a camada física 4 zeros seguidos, você sabe como é que isso vai para o meio físico? Vai assim, ó, 1, 1, 1, 1, 0. Por quê? Porque assim é melhor, tá certo? Se chegar, por exemplo, 0, 0, 0, 0, ele vai considerar como inválido, tá? Todos esses aqui ele vai considerar como inválido, tá certo? Então essa é a codificação. Deu para entender, pessoal? O meio físico é espertinho também. Né? Falar sobre largura de banda, que é um assunto que aí sim, a gente fala o tempo todo. Né? O que é largura de banda? Largura de banda é o máximo de bits por segundo que um determinado meio pode transmitir. Tá? Essa é a largura de banda. Então, quando você contrata ali um link que ele tem 10 megabits por segundo, o que ele está te dizendo isso? Que você, no máximo, vai conseguir colocar nesse meio 10 megabits por segundo. Essa é a largura de banda. Ok? Largura de banda. Dúvida da largura de banda? Ok. Throughput. Bom, o throughput é quantos bits estão sendo, no momento, transmitidos por segundo. Tá certo? Então você pega lá quantos bits estão sendo transmitidos naquele meio por segundo e você acha o throughput. Tá? Agora, o throughput, ele não necessariamente, ele geralmente, ou seja, 100% dos casos, ele vai ser maior que o good put. Tá certo? O que é o good put? É o que chega na camada 7, lá em cima. Tá? É a quantidade de dados úteis que chega para mim. Então, por exemplo, se eu transmito 8 bits por segundo, com certeza não está chegando 1 byte por segundo lá em cima. Porque eu tenho todos os cabeçalhos que estão sendo consumidos, além desse troço todo que a camada física faz de colocar gordura também nos meus dados, entendeu? Tá certo? Recebe um monte de gordura que eles estão desencapsulando para chegar no good put. O próximo slide mostra bem isso, né? Esse aqui, tá certo? O good put, ele está aqui em cima, tá vendo? E o throughput, ele está aqui embaixo, tá certo? O que tem aqui nesses bits por segundo? Tem todos os cabeçalhos de todas as camadas e tem toda a codificação também que eu coloco. Por exemplo, um throughput do wireless vai ser bem pior que o throughput do Ethernet. Né? Ok. Beleza, gente? Essa produtividade que vocês esquecem é a tradução deles. Na verdade é throughput. Isso tá legal? Essas traduções às vezes dão uma rasteira na gente. Diferença entre good put e throughput, ok? Então vocês vão ver. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho um aplicativo, eu vou estar falando em bytes por segundo. Quando eu faço um download, é bytes por segundo. Quando eu tenho um equipamento de rede, eu vou falar em bits por segundo. Porque como é que eu vou conectar na camada física ali? Tá? É importante que o aluno entenda essa diferença. Os meios físicos, aí... teve um slide que eu não mostrei para vocês, que era múltiplos e submúltiplos de bits por segundo. Tá? Ok. Aqui ele dá vários exemplos de meios físicos, no caso Ethernet. Tá? São vários padrões. Tá vendo? EIA, TIA define esse padrão. Tá? CAT5, CAT3, CAT4, CAT5. Tá? Quantos metros no máximo ele pode ter, que topologia ele usa e qual o conector que ele usa. Porque o conector já é definido pela ISO. Certo? Enquanto o protocolo é a categoria definida pelo EIA-TIA, a ISO define o conector. E assim vai, né? Todas essas várias tipos de definição de cabos utilizados na Ethernet, tá? Inclusive não precisa ser par trançado não, tá? Pode ser fibra também, Ethernet, tá legal? Sem problema. Fibra também trabalha com a Ethernet. Sem fio, já tem outros padrões também, Bluetooth, padrão I3 é 802.15, 802.11 é aquele nosso wireless famoso, né? Outros padrões GSM, CDMA, tá? As velocidades, as faixas de alcance,
e as aplicações. Tá? Aqui os tipos de meio físico que envolvem fio, cabo coaxial, cabo UTP, tá? E aqui os conectores RJ45, todo mundo conhece. Tá? O que esses meios são sensíveis? São sensíveis a motores. Tá? Luz fluorescente, no caso se usam os reatores antigos, tá? O reator eletrônico não tem mais esse problema. Tá? Ondas de rádio, se tiver uma antena de celular forte, né? Pode influenciar perto, pode influenciar nesses cabos. Então, cuidado que eu tenho que ter. Tá? Já, isso aqui, o lance do par trançado é que foi genial, né? Antigamente, o cabo que se usava para a Ethernet era um cabo coaxial. Você tinha tipo de televisão, cabo de televisão, né? Então você tinha um isolamento ali, uma malha isolando, que você conseguia transmitir o teu dado, era um fio só. Tá? Aqui, como é que esse sistema ele faz para o que está sendo transmitido nesse par não influencie no que está sendo transmitido nesse par? Repara, tem obviamente o isolamento elétrico que não vai dar curto-circuito aqui, tá certo? Porém, a física diz pra gente que toda vez que passa um sinal elétrico num fio, no entorno deste fio é gerado um campo eletromagnético. Só que a física também nos ensina que toda vez que tiver um campo eletromagnético variando e eu coloco um fio nesse campo magnético, é induzido no fio uma corrente elétrica. Tá? Então, o que me garante que este fio não vai induzir no seu vizinho uma corrente elétrica? Tá? Então, esse fio está passando uma corrente aqui, vai gerar um campo magnético, o campo magnético daqui vai entrar aqui e vai gerar uma corrente aqui, ou seja, vai misturar os sinais todos. A sacada genial do negócio foi o seguinte, o par é trançado. Por um fio, eu transmito o sinal numa direção. E pelo outro fio, eu transmito exatamente o mesmo sinal, só que na outra direção. Então, o campo eletromagnético que um fio vai gerar, o outro gera exatamente igual, ao contrário. E aí, o que acontece? Cancela. Então, nesse par, eu não tenho. Quer dizer, se eu for olhar aqui, o campo magnético em torno dele é mínimo. E não vai afetar esse fio que está ao lado dele. Então, é uma jogada genial, não preciso de isolamento, não preciso de nada. E eu aumentei muito a velocidade de transmissão de dados com esse tipo de tecnologia. Tá? Aqui, eu tenho os conectores RJ45, nos quais eu vou ligar esse cabo e eu tenho que obedecer exatamente a ordem que manda a regra, ou o padrão T568A ou o padrão T568B. Se eu inventar um jeito de sequenciar esses fios, eu vou acabar matando o quê? Matando o cancelamento eletromagnético. Entendeu? Se eu coloco em qualquer ordem esse fio aqui, eu vou acabar que o sinal que devia ser no branco, laranja e laranja, acaba que se eu misturar já era. Tá certo? Então aconteceu comigo, por exemplo, o sujeito testar um cabo curtinho funcionou. E aí ele colocou ele mais longo, só que a ordem ele botou na cabeça dele. Aí não funcionou. Óbvio. Tá certo? Você vai ter interferência eletromagnética imensa. Tá legal? Aqui ele está dizendo como é que constrói um cabo direto, um cabo invertido, mas eu acho que vocês todos já sabem como é que faz isso, né? Aqui o cabo STP, o cabo coaxial, tudo bem, o cabo coaxial ainda é usado em algumas situações, tá? E aqui o cabo STP. O STP, a diferença dele para o UTP é que ele é trançado, o UTP é unshielded, o STP é shield. Ele é trançado, mas ele também possui uma blindagem em malha. Tá? Isto é útil para ambientes que tenham motores e etc. Tá? E você usa esse cabo. Ok? Mas é importante não usar só esse cabo. O conector também tem que ter um terra e o equipamento também tem que ter um terra. Se o conector não for metálico, isso aqui vai piorar. Você vai virar uma antena para ruído. Tá?
Aqui ele está falando um pouquinho de segurança, para não misturar a eletricidade com a rede. E aqui a fibra ótica, tá? Como é que ela é montada. Aqui tem a fibra ótica full duplex, que são duas fibras na verdade. Dois jeitos de transmitir pela luz os sinais de rede, monomodo e multimodo. Monomodo, veloz, confiável, muito bom, usa laser, porém super caro. Multimodo, barato, usa LED em vez de laser, um pouquinho mais lento, mas muito mais barato. Adivinha qual dos dois é mais usado? Multimodo, evidentemente, né? O pessoal prefere o mais barato. Tá? Aqui, questão de segurança do meio fio sem fio. Obviamente, tem todas as questões, né, de você estar no meio compartilhado, qualquer um pega e pode invadir. Né? Quando você trabalha com cabeado, já é mais difícil a pessoa ter acesso ao local para plugar um fio no computador dele. Quando é wireless, o cara da rua às vezes pega o sinal e consegue invadir. Então tem que ter toda uma questão de segurança para o wireless, que vai ser estudado depois do CCNA4. Tá? Vários padrões wireless, tá? Os access points, ok? Que são usados aí, as placas de rede wireless. E com isso a gente termina esse capítulo. Tá? Ah não, tem aqui ainda a parte de cabeamento estruturado, Ethernet, tá? Os bloquinhos lá do punch down, que são os patch panel, tá? Os patch cords, e as tomadinhas RJ45. Como é a maneira certa de fazer essa tomadinha? Certa é essa, errada é essa. As pontinhas também, os conectores, né? Eles falaram primeiro dos cabos, agora estão falando dos conectores. Os conectores de fibra, multimodo, monomodo, etc. Full duplex, half duplex. Tá? E aí, atividade de laboratório e o resumo do capítulo a gente finaliza aqui. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida? Tranquilo?